senhores. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Põe a mão na altura do seu coração, por gentileza, feche os olhos. Pai de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós nos reunimos aqui nesta manhã com o propósito, Senhor, de celebrar a ceia do Senhor, propósito de cultuar a Ti, propósito de adorar o Teu nome. Senhor, que a Tua palavra nessa manhã surta um efeito extraordinário em nossas vidas. Pai, que todos que estão aqui e todos que nos acompanham possam ser edificados pelo poder dessa palavra. Que ninguém volte para casa vazio, que ninguém volte para casa com dúvidas, mas que as pessoas voltem para suas casas daqui a pouco, acreditando mais em Ti, amando mais a Ti, servindo mais a Ti. Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados, cada um de nós, precisamos sermos aperfeiçoados para aguardarmos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ajuda-nos nessa manhã, na compreensão e na clareza da Tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Olhe para o vizinho e diga: Deus vai falar com você. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos, por favor. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe sempre vocês, em nome de Jesus. Queridos irmãos, você recebeu o seu kit da Santa Ceia. Se você não recebeu e deseja cear, você vai logo depois da mensagem fazer um pedido aí para o diácono e diaconisa, e eles vão levar para você. Observe bem, talvez você não reparou isso, o saquinho que guardamos os elementos da ceia, ele veio numa numeração menor, porque a numeração que costumeiramente nós compramos não está com facilidade de encontrar, com essa questão aí de pandemia. Rodei por todos os lugares, não achei a numeração que é a que nós habitualmente usamos, a maior. Então estamos com uma menor, de repente você tem um pouquinho de dificuldade de tirar do saquinho, tá? Então aí você tem um pouquinho de calma, mas vai dar certo. Isso não vai impedir você de cear. Pastor, não consegui tirar pelo lacrezinho. Você rasga no dente, quem entendeu? Mas você não pode ficar sem cear. Quem entendeu, diga amém. Isso. E por mês que vem nós vamos tomar as devidas providências para poder encontrarmos a medida correta do saquinho que a gente embala os kits da ceia. Amém? Quero aqui também, já que estou lembrando, agradecer imensamente aos irmãos que puderam estar conosco lá na limpeza do terreno nesse sábado, ontem pela manhã. Nós estávamos lá, tinha um pessoal ali, e louvado seja Deus, demos conta, limpamos lá, fizemos toda a limpeza. Passa por lá, irmãos, passa por lá, pertinho daqui, o terreno da nossa igreja. E toda vez que você passar, de repente é caminho para você, ou mesmo que não for, de vez em quando dá uma passadinha por lá, e ao passar e olhar, ore, abençoe a nossa igreja em nome de Jesus, abençoa para que Deus cumpra os planos e os propósitos dele em nome de Jesus. Como eu disse já para os irmãos, eu estive no gabinete do prefeito da nossa cidade, falei com ele, estive lá com o Guilherme, o engenheiro aqui da nossa igreja, estive lá também com o vereador Miguel, que foi a ponte que Deus usou para nos colocar ali junto na sala com o prefeito, para falarmos sobre a nossa construção. Então o prefeito se mostrou muito disposto a querer ajudar, a querer ver o que foi que aconteceu em função da gestão anterior não ter sequer dado uma atenção a nós, sequer me recebido no gabinete, tá? Então esse prefeito atual me deixou muito assim satisfeito no aspecto de dizer que está à disposição para tentar ajudar. Isso já é uma boa notícia. Se é que vocês conhecem, nós dependemos de homens para as coisas que são respeito a homens, mas a nossa confiança total e extrema está no nosso
Deus, nós confiamos nele e ele é quem tem cuidado e abençoado as nossas vidas. E tudo acontecerá no tempo de Deus, e a maneira como acontecerá será da forma como Deus permitir. Amém, queridos? Assim cremos e assim estamos confiantes. Mas estou feliz porque os irmãos nos ajudaram ali, estávamos ali ajudando. Ontem até o Dani e o Miguel apareceu lá, né? E nos ajudou. Mas o Dani e o Miguel, irmãos, um rastelinho na mão dos dois. Olha, na hora que o braço da gente não aguenta mais, chegou uma hora lá que eu olhei para eles e falei assim: ó, encerramos. O Dani e o Miguel falou assim: não, mas deixa nós trabalhar mais um pouco. E eu já estava querendo, vamos vazar daqui. Eu já estava com o corpo doendo, o sol começou, né? E louvado seja Deus também, irmãos, que Ele preparou aquele tempo de manhã. Pareceu que ia cair aquela chuva. E eu falei para os irmãos que estavam ali, falei: olha, Deus abençoou a gente com esse tempo aqui, porque já tivemos em outros momentos lá que o sol estava escaldante, né? E estávamos em um número menor de pessoas, bem menor. Estávamos em 6 pessoas lá, adultas, homens. E eu pensei: gente, nós vamos sair daqui 2 horas, 3 da tarde. Dá-nos força, Senhor, porque o sol é brabo, né? E das outras vezes o sol estava tenso. Estávamos em muito mais pessoas e acabamos lá por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. E estando em 6 pessoas, Deus deu aquela sombra e a gente motivou e foi para cima. Quando deu aí por volta de uma meio-dia, Edmilson, meio-dia mais ou menos, meio-dia e meio, nós já estávamos recolhendo as ferramentas e indo embora para casa. Olha que benção. Então Deus preparou aquele tempo que foi mais fresco. E a hora que saía o sol, a gente orava em pensamento. Acredito que não foi só eu que orei. Quando saiu o sol, mais gente orava e dizia: Senhor, põe a nuvem de novo. Aí a nuvem vinha, a gente arrepiava lá. Deu tudo certo. Confesso aos irmãos também que precisei chegar em casa e tomar um Dorflex. Precisei, o corpo dói, né? E aí a gente deitei, descansei, relaxei. Estava com a mensagem preparada e quero ministrar ela ao seu coração. Amém, queridos? Quantos querem receber essa palavra? Diga amém. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Escute bem o que o Espírito Santo quer falar contigo nessa manhã. João capítulo 3, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Se puder projetar, João capítulo 3, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: necessário vos é nascer de novo. Então, em João capítulo 3, verso 7 está escrito: necessário vos é nascer de novo. O que é que está escrito lá? Não te importa, admires de eu te dizer, importa-vos. A parte B, então, vamos lá, 1, 2, 3. Outras versões como a minha está dizendo: necessário vos é nascer de novo. Agora ouça, olhe bem para mim, concentre a sua atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Necessário vos é nascer de novo. Em qualquer circunstância da vida de um ser humano, quando essa pessoa diz que nasceu de novo, praticamente essa pessoa recebeu uma nova chance. E naturalmente, quando alguém diz que nasceu de novo, e naturalmente recebeu uma nova chance, isso significa que essa pessoa passou por um período ou por uma situação terrível. Por isso que ela recebeu uma nova chance e nasceu de novo. Algumas pessoas, você pode conhecer algumas delas, se de repente pode ter alguém aqui assim hoje, que recebeu uma nova chance. Foi diante de um acidente de trabalho, que a informação era: não daria para viver. Viveu de novo, recebeu uma nova chance. Talvez você estava em uma situação de enfermidade, Deus foi lá, ou você conhece alguém que Deus foi lá e curou, e essa pessoa recebeu uma nova chance. Para situações como essa, algumas pessoas chegam a comemorar aniversário de vida 2 vezes. O seu dia natalício mesmo, que nasceu, o meu é dia 9 de julho,
de 81. Você tem a sua data. Mas algumas pessoas, por cursos da vida e por situações que elas nasceram de novo, elas registram aquela data como uma data de comemorar um segundo aniversário. Alguns chamam isso também de ação de graças. Quero fazer um culto em família de ação de graças, porque há exato 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, 2 meses atrás, era para que eu estivesse morto, mas eu recebi uma nova chance, uma nova vida. Então, nessas circunstâncias, humanamente falando, pessoas chegam a dizer que nasceu de novo e comemoram essa segunda data. Mas a Bíblia diz em João 3,7, dizendo: necessário vos é nascer de novo. Sem que aconteça nada de que você entenda que mexeu na sua saúde, foi um acidente terrível e você teve uma nova vida. A Bíblia diz que para todo ser humano é necessário nascer de novo. Sem que haja algo exuberante para acontecer, para você dizer: eu tive uma nova chance. Não há essa necessidade. Há simplesmente uma informação bíblica dizendo que é necessário cada um de nós nascermos de novo. Há uma necessidade do ser humano nascer de novo. E qual é essa necessidade? Para que nós possamos comemorar mais um aniversário de vida? Não, mas para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos herdar a vida eterna, para que nós possamos ir morar no céu. Então essa nova chance não é para que nós venhamos a comemorar um segundo nascimento, não. Mesmo porque algumas pessoas ainda relembram do tempo da sua conversão, de quando converteram, e chega a lembrar e dizer: há tantos anos atrás eu me converti ao Senhor e eu nasci de novo, e eu quero celebrar porque eu nasci de novo há tantos anos atrás. Alguma coisa de errado nisso, pastor? Nada, absolutamente nada de errado nisso. Mas quando a Bíblia chama o ser humano a uma necessidade de nascer de novo, é porque existe essa necessidade séria de que todos nós possamos abrir o nosso coração para receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Com qual propósito e intenção? A salvação. Então veja bem, nascer de novo é praticamente receber uma nova chance, humanamente falando. Nascer de novo, espiritualmente falando, é abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar e o Espírito Santo, a partir desse momento, fazer uma obra de transformação em nós, de mudança, com foco e o objetivo da nossa salvação. E eu estava observando algo que eu li, e isso que eu li gerou em mim o despertar de uma mensagem que é essa. E o que eu li que me chamou muita atenção é a maneira, ou as três condições que um instrutor de salva-vidas ensina os seus novos alunos para que eles aprendam como salvar a vida de pessoas que estão se afogando. Quando eu li isso, eu automaticamente, ao ler isso, fiz uma atribuição ao lado espiritual, ao lado do reino de Deus, ao lado da fé cristã. E veja bem, um instrutor de salva-vidas, quando ele vai ensinar os seus alunos sobre esse ofício, sobre esse trabalho de salvar vidas, e você já deve ter visto na praia aqueles salva-vidas sentados em um cadeirão alto, em uma base, uma estrutura alta. Eles sentam ali e ficam com um binóculo, eles ficam observando a praia toda, e em algum movimento de necessidade de um socorro, eles descem dali numa rapidez, numa destreza, e ao descer dali eles já vão dando sinais para quem está na praia. É praticamente uma correria. Eu vi uma cena dessa certa vez eu fui pregar em São Sebastião, e eu passei ali 4 dias ministrando.
E quando eu fui pregar lá, eles me levaram para um passeio. E eu estava nesse passeio e de repente eu observei perto de uma encosta de pedra, certas pessoas nadando, jovens nadando. E quando eles estavam nadando ali, é interessante que logo um deles começou a perceber que o seu amigo estava afogando-se, não estava dando conta de voltar. E eu consegui ver que na proporção ou na medida que ele tentava vir, a onda rebatia e ele voltava. E de fato, quem estava vendo e não tem conhecimento como um salva-vida tem, conseguia perceber que ele não estava conseguindo voltar, enquanto os outros já estavam metade do caminho chegando na praia. Quando o salva-vida viu aquilo, começou uma ação que na minha mente, eu tenho até agora o registro dessa informação na minha mente gravado. Aqueles caras entrando correndo, 3 homens salva-vidas, já entraram jogando uma boia para frente assim, ó, vermelha. E eles nadavam na direção da boia, chegavam, jogavam mais e nadavam. E os 3 nadando com uma agilidade fora do normal. Parece que era rápido o processo deles, de onde eles estavam até chegar. Eles nadavam muito, a onda passava, daqui a pouco eles braçavam, a onda passava, eles davam braçada, e eles foram e chegaram no cara, com auxílio da boia. E os 3 ali, a mesma onda que batia no menino e ele não conseguia mais voltar, o salva-vidas fazia aquela onda ser a favor deles. Era impressionante. E começou a encher de gente vendo aquela cena. E quando deu-se conta, ele estava já com um garoto, com um rapaz, na praia. O rapaz já estava desacordado praticamente. Começou-se um processo agora para salvar a vida daquele garoto. Começou-se um processo para salvar a vida daquele garoto. E ali eu via de longe aquelas bombadas que eles davam no garoto. Eu vi o homem puxando e fazendo respiração boca a boca no garoto. Tudo para salvar. E de repente a gente consegue observar e ver que o garoto começa a tossir. E quando ele começa a tossir, eles já dão mais ali da atenção deles. E quando o garoto se recupera, ainda meio que mole, começa a praia inteira a aplaudir. Eu não sei se você já viu na praia, quando uma criança se perde e alguém encontra essa criança e ela está perdida, começam a bater palma. Quem já viu isso? Começam a bater palma, é um sinal de que a criança, existe alguma criança que está perdida. Eles começam a bater palma, aí alguém, a mãe está desesperada. Isso já, para quem frequenta a praia, é uma das dicas. Sabe, começou a bater palma, você não está vendo teu filho, é alguém passando informação, tem uma criança perdida. E aí as pessoas vão chegando, o garoto está lá. Começaram a aplaudir os salva-vidas, porque eles conseguiram dar a vida para aquele rapaz. Eu fiquei olhando naquilo e eu estive diante de uma informação que me chamou a atenção, diante da instrução de um salva-vidas, para que os seus novos alunos comecem nessa profissão, salvando vida de pessoas que estão se afogando. A instrução se baseia em um modo simples e já objetivo, para que eles aprendam, em 3 coisas. Primeiro, precisamos, é a informação do instrutor para quem são os alunos e vão salvar vidas. Precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Primeiro ponto. Precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Não se faz um processo de salvar vida ali na água, enquanto ele está mole, o processo é tirá-lo da água. Nem que for para pôr no barco, tire-o da água. Nem que for para levá-lo na praia. Primeiro procedimento, precisamos tirar a pessoa de dentro da água. Segundo procedimento, precisamos tirar a água de dentro da pessoa. Presta atenção nisso. Primeiro, eles precisam tirar a pessoa de dentro da água. Segundo, eles precisam tirar a água de dentro da pessoa, referindo-se à água que entra nos pulmões. Terceiro, eles precisam reanimar a pessoa. Então entenda: primeiro tem que tirar a pessoa de dentro da água. Segundo, tem que tirar a água de dentro da pessoa. E terceiro, precisa reanimar a pessoa. Que foi o processo que, quando eu li isso, me veio à mente
daquela ocasião que eu presenciei. Tiraram o rapaz de dentro da água, tiraram a água de dentro do rapaz e reanimaram ele, e o rapaz voltou à vida. Se associarmos esses procedimentos da instrução aos alunos que vão ingressar à carreira de salva-vidas, se associarmos esses procedimentos com a obra da salvação que o Espírito Santo de Deus realiza em nós, quando nós abrimos o coração e entregamos a nossa vida a Cristo, primeiro, Ele nos tira do pecado. Se estamos tratando de salvar vidas, e o instrutor de salva-vidas, ele primeiro tem que tirar a pessoa de dentro da água. Estamos tratando da mesma ocasião, salvar vidas. Primeiro, Jesus precisa tirar a pessoa do pecado. E é isso que ele faz. A Bíblia diz, em Salmo 51, aliás, em Salmo 40, verso 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e livrou-me, aliás, e firmou-me num local seguro. Se associarmos as coisas, vamos ver que um salva-vidas, para salvar uma pessoa, ele precisa primeiro tirar a pessoa da água. Deus, através de Jesus, pensando na salvação do homem, primeiro Ele nos tira do pecado. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus, na pessoa de Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, tem todo o poder nos céus e na terra para livrar você de todo atoleiro de pecado. Você que está me ouvindo pelas redes sociais, e é interessante que nesse novo formato, essa mensagem chega a lugares que nós não imaginamos. Essa pregação de hoje chega a lugares e em dias que nós não imaginamos que pessoas estejam ouvindo e escutando. Por isso meu pedido para você: compartilhe as mensagens. Estou pregando hoje aqui, mas lá em abril tem alguém que vai abrir essa mensagem e o Espírito Santo vai dizer para essa pessoa: eu tenho o poder de tirar você do lamaçal do pecado e de mudar a tua vida e transformar a tua história. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus, no desejo de salvar as pessoas por Jesus Cristo, Ele quer tirar primeiro as pessoas do pecado. Ele me tirou do pecado, Ele te tirou do pecado. Ele tirou a sua família do pecado. E como nós somos seres humanos e corremos o risco de pecar novamente, de cometermos erros, e em alguns momentos o ser humano cristão, ele comete erros, reconhece, abandona e deixa. Em outras situações, a pessoa comete um pecado, gosta do pecado, porque o pecado é um desejo da carne. E aí esse pecado começa a ser um pecado de estimação, e vai levando, e vai levando, e vai levando. E de repente eu esteja falando com pessoas aqui hoje, que elas estão assim, estão vivendo um pecado, estão andando no pecado, mas vem à igreja, confia em Deus, teme a Deus, ama a Deus, quer servir a Deus, mas tem um pecado que não abandona, que não deixa. Como que eu faço? Olha, escute, para que o Senhor complete a obra de salvação na sua vida, Ele quer tirar você desse pecado. Ele tem o poder para tirar você desse pecado. Ah, pastor, eu estou pensando em alguém aqui agora que está com a vida destruída, acabada. Eu estou pensando em alguém agora que está dessa maneira, dessa forma, terrivelmente no lamaçal de pecado. Eu mesmo já cheguei a pensar que não tem jeito. Escute, eu vou dizer para você: tem jeito sim, tem jeito sim. Quando a questão é Jesus operando, quando a questão é Jesus agindo, tem jeito para essa pessoa que você conhece. Primeiro, Ele tira o pecado de dentro de nós. Segundo, Ele tira o pecado de dentro de nós. Escute bem isso. Salva-vidas tem 3 funções: para salvar uma pessoa que está afogada ou se afogando.
Primeiro ele tira a pessoa da água, depois ele tira a água da pessoa. Jesus, para salvar a gente, tira a gente do pecado e tira o pecado da gente. Quem está entendendo isso? Ele tira a gente do pecado. Vem para cá, tira do lamaçal, tira do atolamento. Vem aqui. Aí vem aquela questão que nós entendemos, é antiga essa frase: venha como estás. Vem cá. Ele tira a gente do pecado, ele tira a gente do lamaçal. Ele tira. Quando ele tira, ele traz você para um lugar seguro. Os bombeiros, naquele dia, os salva-vidas, por mais que o garoto estava afogado, eles tirou o garoto numa agilidade extraordinária de lá, trouxeram o garoto para um lugar seguro, mesmo que o garoto estava quase morrendo, mas ele precisou trazer esse garoto para um lugar seguro. E quando ele estava no lugar seguro, ele tirou agora a água dos pulmões do rapaz. Jesus primeiro tira o pecado de dentro. Aliás, primeiro tira a gente do pecado. Em segundo lugar, ele tira o pecado de nós. E aí começa uma obra de transformação. Salmo 51, verso 2, a Bíblia diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de nos lavar completamente da nossa iniquidade e nos purificar do nosso pecado. Sabe o que é que Jesus quer fazer na minha vida, na sua vida? Quase que sempre Ele quer tirar o pecado de dentro de nós, limpando, purificando, santificando. Com qual propósito? Salvação. Tudo pensando na salvação sua, tudo pensando na minha salvação. Então não basta para Jesus tirar você do pecado, agora começa uma obra de transformação. Aí você começa a vir aos cultos, assistir a palavra, ouvir a palavra. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus, e a palavra de Deus vos libertará. Quantas pessoas, e eu posso estar falando com muitas delas aqui hoje, quantas pessoas que não conseguiam deixar de fazer tal coisa e deixaram. Algumas conseguiram por força própria, outras conseguiram pela ação do Espírito Santo. Você pega pessoas que elas conseguiram parar de fumar e elas não dependeram de Deus, nem cristãs eram, e determinaram: vou parar de fumar. Parou de fumar. Mas tem pessoas que se converteram e só conseguiram vencer esse vício com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Então nós estamos na casa de Deus, nós ouvimos a palavra vai transformando, vai nos moldando, vai tirando o pecado de dentro da gente. A palavra de Deus vai tirando aquilo que não é certo, aquilo que não presta, aquilo que não faz bem, aquilo que nos impede de ir para o céu de dentro de nós. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus vai nos transformando. E isso é maravilhoso. E às vezes dolorido. Às vezes dói. Às vezes dói essa obra de transformação, de tirar de dentro de nós. Às vezes dói. Mas pensa em um salva-vidas que faz de tudo para salvar a vida de uma pessoa. Eu estou dizendo para você, e há aqueles que pensam e dizem: estou fora. Eu vi o salva-vidas homem fazendo boca a boca no garoto. Aí tem alguém que pensa assim: você pensa assim porque você está bem em sã consciência. Chega um homem aí e vai dar um beijo no seu homem. Ei, você é louco, mano? Mas naquela situação do rapaz, um rapaz desacordado, é um procedimento que vai salvar uma vida. De repente, talvez, futuramente alguém falou para ele: ó, um homem já te beijou. Tô fora? Não. Ele colocou a boca na sua boca para salvar a sua vida. Aí o cara: oh, glória a Deus, porque eu tô vivo. Salva-vidas faz de tudo para salvar a vida de uma pessoa. Fez massagem, não estava dando certo. Eu vi ele apertando a boca do garoto.
outro ali, o outro, e cansa. Não é simples não, viu? Não era um cara fazendo tudo, não, o outro, um parava de fazer aqui, o outro, e aquela roda, e o outro que estava ali, fazendo assim para a turma, ó, sai, deixando livre o espaço, e lá, daqui a pouco, aí já começaram a fazer outro procedimento que eu não entendo. O rapaz começou a voltar à vida, e os aplausos em volta dele, fizeram de tudo e salvaram aquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, é que você talvez não perceba, mas Jesus faz de tudo para salvar você. Jesus faz de tudo para não deixar o pecado agarrar em você. Jesus faz de tudo para não deixar você se contaminar com esse mundo. Jesus faz de tudo, não só a obra da cruz. Não, a obra da cruz foi algo para você entender. A obra da cruz foi algo para deixar registrado e para ter o selo de que Ele tem o poder para nos perdoar e nos salvar. Mas depois da cruz, durante o tempo da nossa vida aqui na terra, Jesus caminha fazendo de tudo para você não perder a salvação. Ele chega a dizer assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ele chega a dizer para você assim, ó, o Espírito Santo te avisa. Você já passou por experiências como essa? Eu também. Você estava prestes a fazer uma coisa, de repente parece que uma voz, uma direção, você sentiu muito forte: não faça, não faça, não faça, não faça. Aí você não fez. Pastor, que negócio estranho, o que foi aquilo? Eu vou dizer para você com toda a propriedade, foi o nosso amigo Espírito Santo que foi ali do seu lado dizendo: não faça, não faça, não faça, não faça, não precisa disso, não faça, não faça. E você não fez, porque Ele faz de tudo para salvar a minha vida e a sua vida. Ele faz de tudo para nos salvar. E por último, ao tempo em que um salva a vida, ele tira, primeiro precisa tirar a pessoa de dentro da água, segundo ele precisa tirar a água de dentro da pessoa. Agora o salva a vida, em terceiro lugar, ele tem que animar a pessoa, ele tem que reanimar, ele tem que fazer voltar a vida ali. Em terceiro lugar, no reino espiritual, numa visão espiritual, em terceiro lugar, ele nos dá uma nova vida. Primeiro, ele tira a gente do pecado. Segundo, ele tira o pecado da gente. Terceiro, ele dá uma nova vida, que é isso que a gente precisa para entrar no céu. Lembra que nós começamos o texto bíblico a meditar? Necessário vos é nascer de novo. Então ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova vida. Ele me deu uma nova vida. Ele te deu uma nova vida. Escute, ainda tem uma outra nova vida que Ele está preparando para mim e para você. Uma nova vida, vida eterna, ao lado do Pai, ao lado de Deus, ao lado do Senhor. Então escute, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E se alguém te lembrar da sua vida antiga, meu irmão, tudo se fez novo. E se alguém lembrar do velho homem, da velha mulher, tudo se fez novo. A partir de quando? A partir do momento que Ele me tirou do pecado. A partir do momento que Ele tirou o pecado de mim, tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu não posso te apontar. É por isso que você não pode me apontar. É por isso que as pessoas não podem apontar o dedo uma para a outra, dizendo: esse não tem jeito, esse não dá, aquela não dá, aquele não dá. Porque o dia em que Jesus olhar para essa pessoa e com compaixão e misericórdia tirar ele do lamaçal do pecado, se essa pessoa abrir o coração para Jesus, Ele vai tirar o pecado dela. E se Ele tirar, uma nova vida está preparada. Uma nova vida está preparada. Oh irmãos, tem uma nova vida para mim e para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Ele tira o pecado de nós. Ele tira a gente do pecado. Ele tira o pecado de nós e Ele nos dá uma nova vida. O salva-vidas primeiro tem que tirar uma pessoa da água, depois tirar a água da pessoa e reanimar essa pessoa. Quando esse processo é feito e dá tudo certo, recebe vida, uma nova chance.
Quando esse processo é feito, nós recebemos uma nova vida. Por isso o Senhor diz para nós nessa manhã: necessário vos é nascer de novo. Oremos. Pai bendito e eterno Deus, te amamos por aquilo que o Senhor é, e a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Ao Senhor seja dado todo louvor, toda honra e toda glória. E nesta manhã, Pai, estamos aqui com o coração grato, porque temos a mesa do Senhor posta, temos o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, e estamos aqui porque temos consciência de que o Senhor nos tirou do pecado, e o Senhor continua tirando o pecado de nós, fazendo de tudo para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos isso dia após dia, e a entregarmos nossa vida ao Senhor dia após dia. Por isso o meu pedido e a minha oração como pastor desse rebanho é que o Senhor nos perdoe. Senhor, limpe o nosso coração, limpe o coração do rebanho, limpe o coração da igreja. Pai, nos ajuda, tira o pecado do coração do povo. Senhor, não deixe com que nós vivamos amarrado com esse pecado. Não, ajuda-nos a perceber que o Senhor está fazendo de tudo para tirar esse pecado da gente. O Espírito Santo está fazendo de tudo para tirar o pecado de nós. E Pai, e nos dá a certeza diária, Pai, de que nós temos uma nova vida que nos dará o direito da vida eterna. E isso, Senhor, será maravilhoso, porque reinaremos contigo e habitaremos com o Senhor eternamente. Não somos aqui, não estamos pregando, Pai, que somos super-heróis. Não estou aqui dizendo que as mulheres dessa igreja são mulheres maravilha, coisas, Senhor, das telas de televisão, coisas, Senhor, de Hollywood. Não, eu estou dizendo que nós somos seres humanos, que o Senhor nos tirou do pecado, que o Senhor tira o pecado de nós e nos dá uma nova vida. Senhor, é exemplo de como o Senhor mesmo sabe que os salva-vidas usam para salvar uma vida de um afogamento. Tira a pessoa primeiro da água, tira a água da pessoa e reanima. O Senhor tira o pecado, o Senhor tira a gente do pecado, tira o pecado de nós e o Senhor nos dá uma nova vida. Que assim seja, debaixo da tua graça, unção e poder. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, ó Deus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Graças a Deus. Fique em pé no seu lugar, pegue a sua ceia em suas mãos. Esse momento é muito importante, viu? Muito importante mesmo. Quero chamar a pastora aqui comigo. Pode vir? Esse momento é muito importante, irmãos. Muito importante mesmo. Que é o momento de cearmos na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que o Senhor Jesus tomou o pão, e aqui está o pão, ó. Ele pegou o pão e diante dele estavam os seus discípulos. E quando ele pega o pão nas mãos e olha para os seus discípulos, os discípulos não estão compreendendo muita coisa, ou quase nada, ou nada. E os discípulos, quando presenciaram aquele momento, depois da revelação, foi assustador. Porque Jesus, ele diz naquela noite em que ele seria traído, ele diz que o pão que estava na mão de Jesus, que foi partido, entregue aos discípulos, Jesus está dizendo, isso vai acontecer comigo, porque eu darei a minha vida por vocês, pela humanidade. E vocês vão ver que na forma que o pão está bonito, ele será quebrado, ele será tirado dessa forma, será rasgado. E assim vai acontecer comigo. Penso eu que quando os discípulos viram Jesus na cruz,
com todas as marcas das chibatadas do instrumento azarrogue, com ponta de osso de carneiro no final, batia, fincava, tirava lasca e cortava. Quando os discípulos viram aquilo e viram o pão em forma e depois o pão dividido, disseram: está dando para entender o que ele quis falar para a gente. Nós estamos começando a entender. E Jesus também, olhando para os seus discípulos, ele pega o cálice, e o cálice pego por Jesus, ele demonstra aos seus discípulos que isso seria a representação do sangue dele que seria derramado na cruz do Calvário. Os discípulos também, ao observar o sangue vertido desde as ruas, e depois a última gota na cruz, e quem ficou até mais tarde, um pouco, viu que o soldado enfincou a lança no lado de Jesus, e quando arrancou a lança não tinha mais sangue, caiu água. Eles puderam entender que o sangue, que o suco de uva referido por Jesus naquela noite da traição, ele estava dizendo: ó, esse será o meu sangue que será derramado por vós. Aí caiu a ficha dos espirituais, olhando para Jesus e dizendo: pois é, o sangue foi derramado. O sangue todo dele foi derramado. Naquela enfincada de lança não saiu sangue, pingou água. Realmente ele derramou todo o sangue dele por nós, para que nesse momento dessa manhã de hoje, e aonde estiver acontecendo durante o mês, em todas as igrejas que professam a fé em Jesus Cristo, esse momento fosse lembrado como um momento sagrado, um momento de intimidade, não um momento qualquer. Eu vou tomar e comer porque é a regra. Não, não, não. Aí Jesus disse assim, através da vida de Paulo: depois de examinar o homem a si mesmo, coma e beba, porque ao examinar você vai levar a palavra de hoje a sério. Senhor, tira de mim esse pecado, tira de mim essa falha, tira de mim esse erro, me perdoa. Ele vai dizer para você: eu te perdoo, eu quero a sua salvação, eu quero ver você salvo. Então ele te perdoa. Se ele perdoar você, que ele perdoa, pode ter certeza, você coma do pão e beba do cálice. Vamos consagrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nessa manhã consagrar os elementos da ceia que estão nas mãos dos meus irmãos e irmãs, aqui na igreja ou em casa. Pai, que agora o Senhor consagre esses elementos na mão dessa pessoa adulta, que tem consciência do que está fazendo. Eu te dou graças por ter morrido por nós na cruz do Calvário e ter nos dado vida eterna. Em nome de Jesus, damos graças. Amém e amém. Louvado seja Deus. Comamos do pão e bebamos do cálice juntos. Você pode, depois de cear, colocar o seu saquinho aí com as irmãs. Você pode se ajoelhar, ficar sentado ou em pé mesmo, não tem problema. Você precisa estar na presença do Senhor, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Sobre si pecado e dor, ele se deu. Na cruz o meu rei se entregou, ele venceu, e todo o poder ele tomou, poderoso onde está o teu aguilhão? Ele venceu, meu rei venceu.
mim um instante. Olhe para mim um instante. Você e eu, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que aqueles que estão no pecado, no lamaçal. Porque a Bíblia diz que você é sujeito, eu também, a erros. Isso nos faz não ter o direito de achar que somos melhores do que eles, mas nos faz o direito de pensar que em Cristo nós temos o direito da salvação. Então permaneça firme. Se você errou, se você falhou, se é um pecado, se é uma falha que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, arrependa-te, corrige, dá tempo. Corrige as coisas em casa, corrige as coisas na igreja, corrige as coisas no trabalho, corrige as coisas com Deus e santifica a sua vida. Porque a Bíblia diz assim: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no dia de amanhã. E a Bíblia diz algo muito profundo, e eu quero que você entenda: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então deixa Ele continuar falando com você depois dessa mensagem. E se Ele falar tira isso, você diz arranca, Senhor. Se Ele disser tira aquilo, tira, Senhor. Se Ele disser tira aquilo outro, tira, deixa Ele tirar. Porque você vai se sentir mais leve, e você vai se sentir mais próximo da vida eterna, da salvação. Amém? Levante suas mãos aos céus, cantemos Hosana. Oh Jesus, vai, cante. Canta ao Senhor, adore Ele. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Sinta o amor dEle. Ele te ama demais. Hosana. Oh Jesus querido, lindo e maravilhoso. Porque Ele merece. Vamos aplaudir ao Senhor. Dá o seu melhor aí, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Dá glória, dê glória, aplauda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Amém. Pega as suas mãos assim, pastora, vem, volta aqui para a oração da unidade da igreja. Faz assim com as suas mãos. Se você tem alguém da sua família, você pode entrelaçar essa pessoa. Entrelaçar assim, isso. Entrelaça essa pessoa, isso. A oração da unidade da igreja. Quero que você receba essa unidade em nome de Jesus. Pai de amor e Deus de graça, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pela igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos e filhas. Fortalece o teu servo e a tua serva, a unidade de cada um, Pai. Deus, que o Senhor faça-nos crescer amando uns aos outros. Há imperfeições sim, existem erros sim, Pai, existem erros desde as pessoas que estão no altar, aquelas que estão fora do altar. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a perdoar, a amar,
o Senhor nos ajude a entender, compreender, orar uns pelos outros. E Pai, que nós possamos estar juntos no mesmo propósito, Pai. Foco no céu, foco na salvação, foco em Jesus Cristo. Abençoa teu povo com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Se é da sua família, renova a aliança com essa pessoa, dá um abraço nela aí. Se não for da sua família, dá um sinalzinho, tá? E cumprimenta na paz do Senhor aí, em nome de Jesus, viu? Nome de Jesus. Queridos, eu quero nesse momento entregar o pão da ceia. E o pão da ceia está num formato diferente, que está com uma decoração nova aqui, ó, né? E... Espera aí, coisa de mulher. Isso, olha lá, ó. Quer mostrar o pão bonitinho. Então tá o pão aqui, que não é para você colocar lá e guardar, entendeu? Para falar, o pastor me deu esse pão. Esse pão é normal, eu não consagro ele, eu consagro o elemento da ceia, que está na sua mão. Esse aqui é para você comer. Se eu estiver comendo ali fora, eu não vou ficar chateado. Se você me der um pedaço também, vai estar tudo certo, tá bom? Então esse pedaço de pão aqui, ó, vai para o nosso irmão Mazinha, nossa irmã Marina. Vem aqui pegar, irmão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da família. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Mazinho e irmã Marina são bênçãos aqui na nossa igreja. E que Deus continue abençoando a vida deles em nome de Jesus. Libera o microfone para a pastora, por favor, tem? E eu quero que a pastora faça a oração final. E eu darei a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Senhor, acompanhe, Senhor, o teu rebanho de volta para os seus lares. Deus, sob o teu cuidado, amém. Senhor, Sim, sob a Jesus. tua proteção. Amém, Deus. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor Jesus. está conosco. Obrigado, Pai. Tu és o nosso Salvador. Amém, Jesus. E nós dependemos de Ti. Sim, Senhor. Pai, dê uma semana de bênçãos Sim, à tua Jesus. igreja, de vitória ao teu povo, Sim, Senhor. Deus. E principalmente de comunhão e Sim, intimidade Senhor. contigo. Amém, Jesus. Te louvamos por Sim, cada Deus. um que esteve aqui conosco, Sim, Senhor, Pai. presencialmente, online. Sim, Deus. Estenda tuas mãos poderosas. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com cada um de nós. Essa bênção permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus é contigo, uma boa semana. Vão na paz do Senhor em nome de Jesus. As trevas fugirão. Desta morte eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim. Ele ruge como
avivamento, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer